Ok, vamos lá. A gente vai mergulhar agora num dos casos, olha, mais intrigantes da literatura antiga. Davi. Só de ouvir esse nome já veio umas imagens muito fortes na cabeça, né? O pastor que vira rei, o guerreiro que derruba um gigante. A gente conhece a lenda, ou pelo menos a gente acha que conhece. Mas olha que interessante. Quando a gente olha de perto o texto-fonte, uma coisa fascinante aparece. E se a própria lenda, a história original, fosse assim meio indecisa, como se ela contasse duas versões tão diferentes que nem ela mesma soubesse quem era o Davi no comecinho da jornada dele? É exatamente isso que a gente vai investigar. Então, o que a fonte aponta é um problema que aparece logo de cara. Parece que a gente está lendo sobre um único herói, só que a história dele é contada de dois jeitos completamente diferentes, que foram meio que colados um no outro. Vamos para a primeira versão do Davi, que está lá em 1 Samuel 16. Nessa história ele não é um Zé Ninguém, não. O rei Saul precisa de um músico, e na hora os servos dele sabem quem chamar. Chama o Davi. Ele já era conhecido na corte, e aí ele vira o quê? O pajem de armas pessoal do rei. Pensa só, uma posição de muita confiança, bem pertinho do poder. E aqui está o ponto-chave, a descrição dele. Ele não é só um cara que toca a harpa, sabe? O texto é bem claro e a fonte faz questão de sublinhar isso. Ele é um guerreiro valente. Ou seja, a fama dele de bom de briga já existia muito antes de qualquer história com o gigante. Então, beleza. O cenário tá montado, certo? Davi, um guerreiro famoso, morando ali no palácio. Só que aí, a gente vira a página, chega no capítulo 17 e parece que alguém apertou o botão de reset. É isso mesmo. A história simplesmente parece que recomeça do zero. E é aqui que a gente começa a ver o que a fonte chama de fissuras na narrativa. São umas contradições tão óbvias que parecem pistas, sabe? Deixadas ali para mostrar que tem alguma coisa fora do lugar. E a primeira fissura é, uau! O Saul oferece a própria armadura para o Davi lutar com Golias. E a resposta do Davi é de cair o queixo. Ele fala, eu nunca testei isso aqui. Peraí, como assim? O cara não era o pajem de armas do rei, o tal do guerreiro valente? A fonte aponta que isso é uma contradição gritante. Aqui o problema fica escancarado. De um lado, no capítulo 16, a gente tem o guerreiro experiente, o cara de confiança do rei que mora no palácio. Vira a página, capítulo 17, aparece um pastorzinho sem experiência nenhuma, que nunca vestiu uma armadura e que, como a gente vai ver, o rei nem sabe quem é. São, literalmente, duas pessoas diferentes dentro do mesmo personagem. E isso leva a gente para a segunda grande fissura, que é quase cômica. A amnésia repentina do rei Saul. Sério, como é que o rei simplesmente esquece do músico particular dele? O cara que carregava suas armas? A prova tá lá, preta no branco. Depois que o Davi tem aquela vitória épica, a primeira coisa que o Saul pergunta pro general é: ei, de quem esse menino é filho? É como se ele nunca tivesse visto o Davi na vida. Aquela intimidade toda do capítulo anterior, puf, sumiu. Mas não para por aí, não. A fonte traz ainda mais evidências de que a gente está lidando com uma colagem. Sabe um quebra-cabeça montado com peças de duas caixas diferentes? É por aí. Lembram da recompensa prometida para quem vencesse o Golias? Não era pouca coisa não, era uma oferta pública. Muita grana, isenção de impostos para a família toda e casar com a filha do rei. O próprio Davi pergunta sobre isso antes de lutar. Mas aí, ele vence e... cadê? A recompensa simplesmente evapora da história. Olha só a diferença. A promessa era clara: casamento, grana, impostos zero. A realidade no texto? Um vácuo total, nada é entregue. Para a fonte, isso é um sinal claro de que a parte da história que promete a recompensa e a parte que conta o que aconteceu depois simplesmente não são da mesma tradição. E para ficar ainda mais bizarro, o assunto do casamento com a filha do rei volta depois. Só que, como se a primeira promessa nunca tivesse existido. Primeiro Saul oferece a filha mais velha, Merabe, se o Davi for mais corajoso em outras batalhas. Depois ele oferece a mais nova, Mical, por um dote, bem específico. 100 prepúcios de filisteus. São negociações totalmente novas para um prêmio que, tecnicamente, ele já tinha ganhado. E aí vem o que a fonte aponta como a prova final, a cereja do bolo. Um erro geográfico que seria impossível para um escritor daquele tempo cometer. O texto afirma que o Davi levou a cabeça do Golias para Jerusalém. Qual o problema? Simples. Naquela época, Jerusalém não era uma cidade de Israel. Ela só foi conquistada, adivinha por quem? Pelo próprio Davi, mas muito, muito tempo depois.
Isso tem nome, anacronismo. É como ler uma história sobre Pedro Álvares Cabral tirando uma selfie com o celular. A conta simplesmente não fecha na linha do tempo. Então tá. Com tudo isso na mesa, qual é o veredito? A fonte usa uma metáfora bem forte para explicar o que aconteceu. A explicação é o que os estudiosos chamam de colagem textual. A ideia é que a história que a gente lê hoje não foi escrita de uma vez só, de forma coerente. Pelo contrário, ela é o resultado de uma costura, uma montagem de diferentes tradições orais que existiam. E algumas dessas tradições nem combinavam entre si, mas foram unidas assim mesmo por editores lá na frente. Pensa assim, existiam várias lendas diferentes sobre o Davi circulando por aí. Tinha a história do Davi músico da corte, tinha a lenda do Davi o herói que mata gigantes e talvez até uma outra sobre as negociações doidas do casamento dele. E o que os editores fizeram? Em vez de escolher só uma, eles decidiram juntar tudo no mesmo texto. Mas por que fazer isso, deixando todas essas contradições? Bom, segundo a fonte, o objetivo deles não era escrever uma biografia perfeitinha, sem nenhum furo. A prioridade era outra, era muito maior. Era preservar todas as tradições importantes sobre o seu maior herói nacional, mesmo que elas não batessem uma com a outra. Ok, isso tudo é uma curiosidade acadêmica bem legal. Mas e daí? Por que isso importa no fim das contas? Importa porque, de acordo com a análise, o caso do Davi não é uma exceção. Ele é a regra. Ele funciona como um mini exemplo, um microcosmo de como muitos textos antigos foram formados. Isso muda a forma como a gente pode ler essas histórias, não tanto como um jornal do passado, mas como construções literárias cheias de camadas que foram montadas com o tempo. E isso tudo deixa a gente com uma última pergunta, para pensar mesmo. Se a história de um dos heróis mais famosos da humanidade tem as suas costuras tão aparentes, que outras grandes histórias que a gente sempre tomou como um bloco de pedra talvez mereçam um olhar mais de perto procurando por essas emendas?